Olá, você vai ver no programa de hoje o primeiro Open de golfe do Iberostar. Um bate-papo com o escritor Euclides Penedo Borges, a identificação através dos perfumes. E você vai conhecer uma fábrica que produz deliciosos pães. Os 5 Sentidos começa agora. Em visita a Salvador, o escritor Euclides Penedo Borges falou para os 5 Sentidos sobre o seu amor pelo vinho. Confira. Como começou essa paixão pelo vinho? Bom, isso é uma história antiga, eu vou falar uma pequena parte dela. Eu, quando me formei em engenharia, fui fazer estágio na Alemanha e fiquei hospedado numa casa em que tinha no subsolo uma adega de vinhos alemães. E certa vez fui convidado por um senhor que eu não conhecia para degustar vinhos. Esse senhor era um ex-militar da campanha da Alemanha na Rússia e visitava aquela usina onde eu estava uma vez por ano. Eu falei que eu aceito sim, agora lá no Brasil eu bebo vinho com farofa, porque quando saio da universidade vou para um barzinho lá comer aquele churrasquinho, misturo aquilo com farinha e tomo vinho tinto com isso, mas não sou conhecedor, de forma que eu aceito. E eu achei aquela sequência que ele fez de degustação de vinho tão interessante que resolvi retirar os rótulos das garrafas e levar para o meu quarto para começar a fazer uma coleção. Comecei a colecionar rótulos de vinho. Hoje eu tenho 1.200 rótulos em álbum, né? E aí começou como essa paixão por escrever livros sobre vinho? Bom, isso teve uma razão muito específica. Nós tínhamos um material didático que eu achava insuficiente. E por conta disso eu resolvi escrever uma nova apostila. Escrevi a apostila primeiro na parte referente à uva e depois na parte referente ao vinho. Mas verifiquei que estava longo demais para ser uma apostila. Então inseri uma terceira parte, que é a transformação da uva em vinho, e com isso o que era para ser uma apostila se transformou nesse ABC ilustrado da vinha e do vinho, com 250 páginas, e que hoje é considerado um pequeno tratado sobre o que é o vinho, como que se dá essa transformação do vinho, da uva em vinho e assim sucessivamente. Bom, nesse meio tempo eu escrevia e continuo a escrever uma série de artigos sobre o mundo do vinho no jornal lá do Rio, mensal, o qual eu intitulei Curiosidades Enológicas, e que está atualmente no número 160, já faz 11 anos ou 12 que eu escrevo isso. Eu resolvi então em determinado momento fazer uma coletânea desses artigos, revi o que eu achava que já tinha sido ultrapassado, o que precisava de uma atualização e tudo, e por conta disso os 110 primeiros artigos foram publicados no segundo vinho, chamado 110 Curiosidades sobre o Mundo dos Vinhos. Tendo agora um tratado sobre o vinho e uma série de amenidades sobre o mundo do vinho, achei que devia completar essa trilogia, né, com um livro que falasse sobre o ajuste do vinho com a comida, que é o mais nobre, a mais nobre das atividades de um sommelier. Saber dizer que vinho vai melhor com certa comida, que comida vai melhor com certo tipo de vinho, de forma a ter condições de instruir um cliente num restaurante, num bar, o que seja, a respeito dessa combinação. Denominei o livro Harmonização, o livro definitivo do casamento do vinho com a comida. Esse definitivo aí é um pouquinho de ironia, porque nada vai ser definitivo no que diz respeito à harmonização de vinho com comida. Porém, como eu fui o mais neutro possível, de forma que uma pessoa que leia o livro seja capaz de fazer novas combinações que não estão aqui, então por isso eu achei que a palavra definitivo cabia aí nesse livro. E são os 3 livros então que eu escrevi sobre vinho e que os 3 estão na segunda edição.
Bom, e nesse meio tempo você também virou diretor de vinícola na Argentina. Como é que surgiu isso, inclusive levando o teu sobrenome? É verdade, isso foi uma circunstância. Durante 11 anos, realizou-se lá no Espírito Santo, num lugar chamado Pedra Azul, um encontro internacional do vinho, que teve muita repercussão aqui no Rio, lá no Rio e em São Paulo, aqui na Bahia também, tanto assim que várias vezes foram representantes da ABS Bahia a esse seminário. E eu estava fazendo uma palestra lá quando, terminada, um colega meu, ex-colega de Vale do Rio Doce, me perguntou se eu não gostaria de entrar num projeto que eles estavam tentando implantar lá na Argentina, aproveitando que os preços na Argentina naquela época de terrenos estavam muito favoráveis e tudo. E eu topei, achei que valia a pena. Me coube então nesse agrupamento a parte de vinho e de uva. O outro sócio era a parte financeira, o terceiro da parte jurídica. No final somos 5 sócios, um deles o João Carlos Tourinho aqui de Salvador, que trata da parte comercial. Isso feito então, nós no fim de 2004 adquirimos um terreno de 70 hectares lá em Mendoza, na Argentina. Nesse terreno já existia uma plantação de uvas, cerca de 24 hectares já plantados, porém não eram uvas propriamente destinadas a vinhos de qualidade, eram uvas para feira ou para vinhos populares. Então o que eu fiz, o meu papel foi rever tudo isso, alterar o sistema de irrigação, que era por canais, eu botei um sistema de irrigação por gotejamento. Fizemos uma proteção anti-granizo, porque é um local que de vez em quando chove granizo e destrói as videiras. E também diminuímos a produção de forma que as uvas fossem mais concentradas e por conta disso pudesse dar um vinho com uma qualidade como essa do Penedo Borges Gran Reserva Malbec 2005, que está aqui à mesa e que, como se pode ver, recebeu uma medalha de prata no Argentino Wine Awards, prêmios de vinhos argentinos lá em Buenos Aires. E nós ficamos muito orgulhosos com isso, é claro, porque afinal de contas nós não temos os 400 anos dos vinhos de Bordeaux, nós temos 4 anos de vinhos argentinos. Então para nós foi realmente uma vitória grande e eu também fiquei satisfeito com isso. Você tem muito a aprender com o vinho ou já aprendeu tudo? Muitíssimo a aprender com vinho. Vinho é como uma coleção de selos. Você amanhã o número de selos que vai aparecer é muito maior do que o que tem hoje, né? E além, você não pode dizer acabou a coleção, tem todo dia. O vinho é a mesma coisa, não só ele é um campo muito amplo, um universo muito aberto de informações, como também evolui muito. Quer dizer, o que nós temos hoje de vinho no mundo nada tem a ver com o que acontecia, por exemplo, há 20 anos atrás, é completamente novo. De forma que, de jeito nenhum, eu diria que eu conheço muito sobre vinho, eu conheço algo sobre vinho. Você acha que a Bahia está crescendo a quantidade de pessoas que estão aderindo ao hábito de tomar vinho diariamente ou esporadicamente? Eu fico realmente impressionado com o que está acontecendo aqui em Salvador. Estive aqui no ano passado, fazendo uma programação parecida com a desse ano, e já tinha ficado, eu não esperava isso, né, de um interesse pelo vinho e um consumo crescente de vinho, e de forma que esse meu retorno aqui esse ano consolida essa ideia, só que agora com menos surpresa, né? Já estou convencido de que existe aqui na Bahia. Eu falei Salvador, mas na verdade estou voltando de Petrolina e de Juazeiro. Na semana passada estive lá, passei 5 dias lá e vi que não só a cultura do vinho está se expandindo, como o interesse pelo vinho está cada vez mais acentuado por aqui. Quer dizer, vinho crescente na Bahia e brindando com o Penedo Borges, uma combinação perfeita. Se fosse possível, inclusive, ampliar tanto o consumo de vinho na Bahia, como eu espero que amplie o consumo de Penedo Borges, ia ser uma beleza para mim. Então eu proponho um brinde a Penedo Borges, ao sucesso e as boas-vindas à Bahia. Saúde.